Boa tarde. Esse vídeo aqui, pessoal, é que eu vejo muita gente até hoje, mano, enchendo o saco com essas besteiras e perguntar por que o Papa não ajoelha durante a missa, mas ajoelha pra beijar o chão quando vai pra algum país, quando teve aquele caso, né, que ele ajoelhou pra beijar os pés e um pessoal lá do Sudão, essas coisas. A pessoa fica coisando por causa disso. Pô, eu venho aqui explicar, né, mostrar aquilo lá do Papa. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que o Papa Francisco, no baixo da seleção de idoso com mais de 80 anos, é manco. Vou já mostrar aí uns prints mostrando aí as notícias, mostrando isso. A razão do Papa ser manco é porque ele sofre de ciatalgia, também conhecida como dor ciática. Ela é um quadro de dor, fraqueza, dormência ou formigamento decorrente de inflamações do nervo ciático, o mais longo do corpo humano. O nervo ciático ou nervo isquiático vai da coluna lombar até os pés, passando pelos glúteos, coxas e pernas. Várias ramificações desse grande e espesso nervo se espalham pela estrutura dos membros inferiores, como músculos, articulações e pele. O nervo ciático, dessa forma, exerce controle sobre os músculos da parte posterior do joelho e da perna. Quando se sofre de dor ciática, ela costuma afetar somente um lado do corpo, estendendo-se da região lombar até as pernas, panturrilhas, pés e mesmo aos dedos dos pés. A ciatalgia é geralmente causada pela compressão de uma das raízes do nervo ciático na coluna lombar ou sacra. Quando um nervo é comprimido, ele se inflama e provoca dor ao longo do seu trajeto. Em alguns casos, esse quadro de inflamação também causa perda das forças musculares e dormência na área afetada. A principal causa da compressão do nervo ciático é a hérnia de disco na coluna lombar, mas também pode haver outros diversos fatores como o popular bico de papagaio, a artrose da coluna, o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, o estreitamento do canal vertebral onde passa a medula e etc. É por causa desse problema que o Papa geralmente não se ajoelha durante as missas, apesar de existirem imagens dele fazendo isso. Quando não é durante a missa, é em outras ocasiões, se ajoelhando diante do Santíssimo. Muitos questionam o porquê do Papa, né, apesar de geralmente se ajoelhar durante a missa, se ajoelhar para beijar pés de políticos, de presos, de pobres, ou para beijar o chão quando vai a algum lugar. Beleza, mostrando aqui os prints, né, dos sites. Vamos aproveitar para explicar, né, por que o Papa, quando chega no país, beija o chão. Isso é por superstição? Não. É simplesmente para expressar amor e respeito pelo país e pelo seu povo, né? Isso aparentemente começou com São João Paulo II e foi continuando. A fonte é o Veritatis, né, o site. Deve-se destacar que, no caso dos líderes do Sudão, como descrito no site Vatican News, Francisco, entre aspas aqui, né, Francisco, com visível sofrimento, quis se ajoelhar diante deles para beijar os seus pés, ajoelhando-se com dificuldade para beijar os pés deles. Inclusive, parafraseando aqui um site, aqui um texto aqui da Unicinos, né, depois vou
colocar a fonte na descrição. Deve-se destacar que no caso dos líderes do Sudão, errei. Nas últimas décadas, aprendemos a aceitar, não sem dificuldade para dizer a verdade, que os bispos da Igreja Católica realizam gestos simbólicos, isto é, portadores de um significado cada vez maior das múltiplas interpretações e significados guardados na intenção original. Há muitos exemplos possíveis. Da estola colocada por Paulo VI no ombro de seu sucessor, então apenas patriarca de Veneza Albino Luciani, até o costume de João Paulo II, que, descendo do avião que o levava em visita a países vizinhos e distantes, ajoelhava-se para beijar o chão. O ato sacramental, por outro lado, ainda nos escapa, embora seja alguma coisa que todos nós, católicos, em virtude do batismo e da participação eucarística, deveríamos não somente reconhecer, mas até mesmo praticar. De tal modo, embora tenhamos olhos, não vemos, e apesar de termos mãos, não agimos. Sacramentais são aqueles gestos ou sinais ou objetos através dos quais, pela intercessão da Igreja, são obtidos os efeitos, sobretudo espirituais, segundo o Catecismo da Igreja Católica, 1667, e também o Sacrosanto Concílio, Cânone 60 e 61. Um ato sacramental, por exemplo, é cada bênção. Os sacramentais, embora usando o registro simbólico, têm um horizonte ainda mais amplo. Não apenas significam e sempre remetem a um outro, um alius ou um aliud, mas abrem espaços e processos, dão início a dinamismos, são instituídos para pôr em movimento e alimentar o processo de santificação, segundo o Catecismo da Igreja Católica, 1668. Voltando ao episódio em questão, o contexto e suas características não podem ser ignorados. Primeiro, o Papa agiu no final de um retiro espiritual, que, me perdoem a banalidade, não é uma convenção política ou um encontro entre chefes de Estado. Tem outras lógicas. Em segundo lugar, esse retiro espiritual foi programado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, presente ao lado de Francisco quando ele se ajoelha. Inclusive, se vocês forem ver a foto, dá pra ver que ele vai ajudar o Papa Francisco a se ajoelhar, se levantar e tudo. Continuando. Como oferenda de acompanhamento da Igreja, a enorme responsabilidade daqueles homens e daquela mulher, e de remédio às profundas feridas de um país inteiro em que a cultura cristã, em suas várias dimensões confessionais, ainda desempenha um papel importante. Em terceiro lugar, Francisco inclina-se para beijar os pés daqueles homens e daquela mulher, para que se tornem os pés dos mensageiros da paz, e acompanha este gesto com palavras que se reportam e se iluminam reciprocamente. É um gesto sacramental que quer conferir efeitos espirituais sobre aqueles homens e aquela mulher. Francisco sabe, de fato, que a paz é um dom divino e sem a força dos sacramentos e dos sacramentais, esse dom permaneceria ainda mais precário e instável do que já é nessa terra. Esses chefes de Estado aceitaram se empenhar pela paz, escolhendo fortalecer essa decisão com o retiro espiritual que o Santo Padre selou, colocando um gesto sacramental que não só lhes permite não esquecer as boas intenções e boas disposições de espírito alcançadas durante o retiro, mas que também oferece uma dinamis que vai além de suas próprias intenções e capacidades. Parece tão claro e em todo o seu esplendor como Francisco seja o romano pontífice, vigário de Cristo, porque servo dos servos de Deus, capaz de toda humilhação humana e do maior amor pelos irmãos, elementos que mais uma vez se reportam uns aos outros. Se fôssemos capazes de um olhar e um ato sacramental, seremos capazes de reconhecer o sacramento que todo ser humano, cada irmão e irmã, é para nós. Cada rosto nos mostraria Cristo e nos lembraríamos aquele único mandamento entre aqueles claramente presentes nos textos do Evangelho, nunca instituído como sacramento na Igreja. Talvez precisamente porque seja paradigma de todo ato sacramental. Entre aspas, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizestes. Uma imagem forte que não se compreende senão no clima de recíproco perdão que caracterizou os 2 dias de retiro. Não uma conferência político-diplomática, mas uma experiência de oração e de reflexão comum entre líderes que, mesmo tendo assinado um acordo de paz, custam a garantir que isso seja respeitado. A paz para os crentes se invoca diante de Deus, e se invoca rezando ainda mais perante o sacrifício de tantas vítimas inocentes do ódio e da guerra. Alguma coisa deve ter acontecido naquelas horas na Santa Marta, principalmente entre os líderes do Sudão do Sul, que acolheram o convite do bispo de Roma, que tem como título aquele de servo dos servos de Deus. Ajoelhando-se com dificuldade para beijar os pés deles, o Papa se curvou diante aquilo que Deus suscitou durante esse encontro de oração. Gestos semelhantes, ícone evangélico do serviço, não são novos na história recente do papado. Em 14 de dezembro de 1975, São Paulo VI, na Capela Sistina, celebrando os 10 anos do cancelamento das excomunhões recíprocas entre as igrejas de Roma e de Constantinopla, desceu do altar ao final da missa, ainda vestindo os paramentos sagrados, e se lançou aos pés do metropolita Meriton de Calcedônia, representante do patriarca Demétrio. Um gesto que invocava, além do lava-pés realizado por Jesus, também os eventos do Concílio de Florença, quando, em 1439, os patriarcas ortodoxos se recusaram a beijar os pés do Papa Eugênio IV. Em relação com os outros irmãos cristãos, como diante a quem se deixa tocar o coração e aceita gestos de reconciliação e de paz, os papas, servos dos servos de Deus, não têm temor em se humilhar para imitar o seu mestre. É isso. Até a próxima.